sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome. Os meus medos se vão em minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Tu és tudo que eu mais quero, o meu fôlego tu és, em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Eu amo a sua presença, teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Eu amo a sua presença, teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, envolvo com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, envolvo com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser.
paz do Senhor Jesus, que bom estar com você em mais um domingo do Espírito Santo. O propósito aqui é um propósito muito claro. Nós temos uma semana pela frente, nós precisamos da direção do Espírito Santo. Então, humildemente, a gente vem colocar nosso coração à disposição dessa obra que o Espírito Santo quer fazer, no sentido de nos dar direção para que essa seja uma semana muito abençoada. De início, eu já quero desejar isso para você. Uma semana em que o Senhor fale ao teu coração e você age segundo essa direção que você vai receber. O papel aqui é que a palavra traga fortalecimento, entendimento, reforçando em nós, né, os valores da eternidade para que nós não sejamos invadidos por nada que possa competir, não é, e atrapalhar aí a ação do Espírito Santo. Eu quero ler um texto que curiosamente bate com o capítulo que a gente vai tratar amanhã na devocional, tá? É Mateus capítulo 26, eu quero ler o verso 41. Não sem antes saudar você que está conosco e orarmos, tá? Então você separa aí Mateus 26, 41, aguarda um pouquinho enquanto a gente saúda aqueles que estão conosco nessa noite e também aproveitamos para orar. Quero agradecer aí a felicitação de muitos de vocês, né, pelo Dia dos Pais, felicitar também os pais presentes e que representam, né, os pais para vocês aí também. Mandar um beijão aí para nossa querida Lourdes Gonçalves, a Cida. Eu estou vendo umas fotos muito bonitas da Cida. Me parece ser Portugal. Muito bonitas as fotos. O tempo deve estar muito bom lá em Portugal. Aqui ainda está frio, mas lá sei que está muito bom. Ariadne, Deus abençoe aí. Abençoe também a vida do Tiago. Bom, vamos lá. Temos Isilda. Isilda tem tido problemas aí para ser notificada, então vou pedir para a Daniele para não esquecer de marcar também aí sempre a Isilda, porque nem sempre ela está sendo notificada, tá? Mandar um beijão aí para minha sogra que está assistindo diretamente de Lisboa também. Já falei Isilda. Adelaide está conosco também. Minha mãe está assistindo. Lembrando aí, qualquer dificuldade que vocês tiverem com a live, opa, Sônia Pina também. Qualquer dificuldade que vocês tiverem com a live aí, a Daniela está sempre monitorando no sentido de ajudar vocês, tá? Se o som não estiver bom, se você não for notificado da live, se tiver qualquer dúvida, ela está aí para ajudar também, tá bom? A gente está sempre junto, em todas aí a gente está, graças a Deus, estamos sempre aí juntos. Quero lembrar você duas coisas, tá? Eu hoje gravei o estudo bíblico. Então eu postei de manhã na rede social e eu, embora não tenha sido transmitido ao vivo, tá lá a nossa sequência, né, do estudo de Apocalipse, tá lá. Então fica tranquilo aí que a gente não perdeu nada, né? Foi a ocasião aí do Dia dos Pais, eu achei melhor não gravar no horário. Meu irmão mora longe, tinha que ir embora cedo, eu quis ficar um pouco com ele. E aí a gente aproveitou e gravamos ontem e eu coloquei aí na rede social. Amanhã, minhas filhas vão retornar às aulas presencialmente. Ainda é um teste, né? A gente tem aí a nova variante da Covid, a Delta, a gente não sabe como é que os colégios vão se comportar. Vamos tentar ficar atentos aí à evolução disso ou não. Mas já acredito que vai dar tudo certo, elas já estão há mais de um ano, né? Um ano e meio aí sem aulas presenciais, só assistindo aula em casa. Então vai bater o horário da devocional. Então o que eu fiz? Para não alterar aquilo que já está dando certo, a gente já está fazendo há quase um ano, de segunda a sexta eu vou gravar. Vou gravar a devocional, eu vou te entregar lá, ou pelo Zap, para quem já recebe, né, já está na lista de transmissão da gente, vai receber pelo Zap normalmente. Então, por volta de 7h30 aí, o pessoal do Zap recebe. Quem está inscrito no YouTube é notificado também, pode assistir diretamente, porque a gente passa sempre para lá. E no sábado e domingo a gente vai estar aí podendo interagir.
Eu peço que vocês apoiem isso, porque é uma facilidade, não é? Para que a gente não tenha que desmarcar, para que a gente não deixe de perder, que a gente não perca aí a sequência do trabalho que a gente está fazendo, tá? E eu quero acrescentar, eu não quero que você perca nada. Eu quero acrescentar, durante essa semana, eu não vou estipular um horário certo, mas eu quero começar a fazer manhãs de oração e louvor, tá? No período da manhã, fora desse horário das 7, né? Porque eu quero interceder. Tem muitos motivos para a gente colocar diante do Senhor. Sempre tem uma pessoa enferma, necessitada, né, de abertura de porta de emprego, situações na família. A gente está sempre sendo procurado. Então, aquilo que puder ser público, obviamente, a gente vai estar pegando esse tempo para a gente orar mais. Então, eu sei que tem algumas pessoas, principalmente o pessoal que está na Europa, o horário é até mais tarde, porque há uma diferença de horas, né? Então, se eu fizer, por exemplo, um tempo aqui 8, vai ser meio-dia para quem estiver lá. De repente é possível. Eu estou sempre em busca de pessoas que possam estar disponíveis, né? Eu conheço pessoas que que estão nesse período da quarentena em casa mesmo. Então, é muito cômodo e pertinente que chegue alguma coisa, algum conteúdo. Então, a gente está sempre querendo ampliar. Né? Então, quando eu disser que é gravado, não perca o ânimo pela falta da interação, porque a gente tem a possibilidade de estar acrescentando aí alguma coisa. Tá bom? Saudar também a Sônia Pina, que chegou por aí, e a querida Tamar, mãe da nossa amada Karina. Tá bom? Vamos orar, Pai? Apresentamos já em bloco toda semana que virá. A nossa súplica, Senhor, o clamor dessa noite é que o Espírito Santo tome a direção de todas as coisas. Queremos deixar a bagagem pesada, que não deve ser levada na viagem, queremos deixar no altar do Senhor Jesus. Pai, nós precisamos que o Senhor traga a revelação, necessitamos de fortalecimento. Ó Pai, queremos ser edificados pela Tua palavra, porque a partir dela poderemos tomar as decisões que terão a ver com a Tua vontade para a vida de cada um de nós. Ó Senhor, aumenta a nossa fé, queremos crer mais em Ti. Pensamentos, sentimentos que venham tentar bagunçar o Teu plano, eles sejam banidos. Às vezes fica difícil para a gente, humanamente falando, mas cremos nessa ação sobrenatural que traz paz, uma paz que excede todo entendimento, traz alegria, que não conhece a necessidade de circunstâncias, traz o amor que pode ser aumentado em nós por operação do Espírito Santo, de modo que a gente possa estar mais próximos de Ti. Tudo o que necessitamos, Senhor, nessa semana é estarmos mais próximos de Ti. Queremos fazer a Tua vontade, queremos realizar a Tua obra, queremos, ó Pai, que os nossos planos caiam por terra, mas os Teus, eles possam trazer aquilo que o Senhor tem como propósito para a nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, nesse tempo difícil, aqueles que estão enlutados, através do Espírito Santo sejam consolados, aqueles que estão com necessidade de cura física, Pai, nós intercedemos, manifesta o Teu poder, impõe, ó Deus, as Tuas poderosas mãos trazendo a cura, e também emocionalmente que sejamos fortalecidos por Ti, pela Tua palavra. Dedicamos esse domingo a Ti, ó Espírito Santo, para que o Senhor tenha direção sobre a nossa vida. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Muito bom. Muito bom, eu já te disse o texto, né? Mateus capítulo 26. Eu vou ler apenas o verso 41. Estou dando um título para essa mensagem, Espírito Pronto. Diz assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ah, eu tenho uma birra com esse texto. Olha, a Fafá está por aí, eu não sabia. Cláudia Moreno também, Deus abençoe. E meu querido Rodrigo Trotti e Letícia Trotti. Feliz Dia dos Pais, meu querido Rodrigo, grande amigo. Bom, eu tenho uma birra com esse texto porque as pessoas só ficam na carne é fraca. As pessoas têm uma verdadeira fixação de que a carne é fraca, usam isso para justificar suas práticas mais terríveis. Só que eu
quero olhar com você nessa noite, brevemente, mas de uma maneira contundente, quero olhar para esse texto e dizer para você que o Espírito está pronto. Eu não posso me deter nessa verdade de que a carne é fraca porque ela não é suficiente. O texto diz o seguinte: a carne é fraca, o Espírito está pronto. São as duas coisas que vão compor uma visão, uma consciência pura do Evangelho que vai me trazer uma direção equilibrada para a vida. Se eu fico pensando que a vida é simplesmente declarar que a carne é fraca, eu vou estar sempre numa posição de vítima, me sentindo culpado, me sentindo inferior, me sentindo frágil diante das situações. Por outro lado, se eu digo que o Espírito está pronto e eu ignoro a fraqueza da minha carne, eu posso tropeçar. Por quê? Posso achar que estou agindo no Espírito e, na verdade, estou agindo na carne. Então, para que a gente tenha uma compreensão plena, para que possamos ter um resultado, um efeito poderoso da palavra de Deus na nossa vida, precisamos compreender o seguinte: qual é a grande tentação para essa semana? Vamos ser bastante práticos, vamos ser objetivos. Temos uma semana pela frente. Qual é a grande tentação? Agirmos na carne. Eu não posso esperar que a minha carne, essa semana, ela seja forte diante das situações. Se tem uma coisa que é certa, e a palavra já está me antecipando como uma revelação para a minha vida, eu preciso compreender que a minha carne é fraca. Vou ficar amedrontado, apavorado, acuado com isso? Não preciso ficar. Por quê? Qual é o nome desse culto que nós fazemos todo domingo à noite? Domingo do Espírito Santo. Então, eu quero que a minha semana seja do Espírito Santo. Sabe por quê? Olhando aqui, entre a carne fraca e o Espírito pronto, eu quero ficar com o Espírito que está pronto. Não há nenhuma garantia na carne. Então eu já preciso me antecipar. Eu não posso colocar minha carne à prova para tropeçar e me perder. Eu preciso, na verdade, compreender que em tudo, apesar da minha vontade carnal, eu preciso da direção do Espírito Santo e que esse Espírito Santo prevaleça nesse conflito, nisso que é uma contradição. Por um lado, a gente tem uma vontade carnal, mas por outro, a gente crê na ação do Espírito Santo, que é perfeito. Você vê que o texto não diz que o Espírito Santo é forte e que a carne ela está pronta ou não está pronta. Eu quero que você compreenda que a carne não vai ficar pronta. E que o Espírito ele não é forte ou fraco. Ele está pronto, porque ele é perfeito. Então a gente tem que fazer essa escolha diária. E aqui a gente já recebe um carregamento no final desse domingo para essa semana. Uma unção que nos direciona a crer que o Espírito Santo se fará presente e eu precisarei sempre tomar a decisão pelo Espírito Santo. Às vezes fica muito difícil a gente entender o que é a carne, porque a religião roubou o entendimento do que seja a carne fraca. Porque a gente sempre pensa no pecado moral. Então a gente tem uma lista de coisas que a gente diz: isso aqui é o efeito da carne. Bom, é um pouquinho mais profundo do que isso. Eu vou precisar compreender que basta a minha carne achar algo que pode não ser pecado aos olhos de ninguém, que eu vou estar sujeito à fraqueza da minha carne. Você me entende nessa noite? Quando a gente fala de carne, a gente não está falando só do pecado, daquela ação que você olha e diz, pecou porque segundo a religião isso é pecado. É muito mais profundo do que isso. Às vezes você tem um sentimento que é autêntico e que você não é culpado dele. Por quê? Uma pessoa falou algo, feriu teu coração, você está triste, você pecou nisso, houve alguma degradação moral, não é, da sua parte? Óbvio que não.
mas esse sentimento ele é carnal. Por quê? Porque uma avaliação espiritual mostraria, revelaria, reforçaria em você que aquilo que falaram contra você não precisa ter o poder de te derrubar. Eu prefiro crer assim, porque senão tudo vai me abalar. Agora, quando eu entendo que o Espírito está pronto, essa prontidão do Espírito, eu posso participar dela, eu posso receber dela, eu posso viver nessa prontidão, apesar de quem eu sou. Então o Evangelho ele sempre mostra duas facetas. Por um lado, ele mostra a minha fraqueza, a minha limitação, a minha imperfeição, mas por outro, ele mostra que eu posso ser forte no Espírito Santo. Eu posso ser direcionado pelo Espírito Santo. Eu posso agir segundo esse Espírito Santo. Isso é poderoso demais. Isso é poderoso demais. Você não precisa perder isso de vista. Pare de ficar dizendo, minha carne é fraca, eu sou limitado. Não, dê logo preferência a buscar e agir no Espírito Santo. Ao invés de entrar na vida limitado pela minha fraqueza, eu poderei entrar na mesma vida, nas mesmas situações e circunstâncias, dirigido e fortalecido pelo Espírito Santo. O verbo, a ordem que dá início ao texto que nós lemos é vigiar. Nós precisamos de um estado de vigilância, porque em toda situação a carne ela quer gritar. A carne ela é apressada. Aí você tem que começar a conhecer, né? Você tem que entrar na profundidade daquilo que é a nossa essência. A carne é apressada, a carne se agita, a carne tira conclusões precipitadas, a carne quer vantagem, a carne é orgulhosa, a carne é vaidosa, a carne se amedronta, a carne se apavora, a gente antecipa problemas que ainda nem existem e nem existirão, mas a gente se preocupa, não é? Isso são mostras do que é essa carne fraca. Talvez você é uma pessoa correta e vai agir corretamente essa semana, mas o Espírito Santo tem uma vida abundante para mim e para você que vai muito além de fazer as coisas corretamente. Deus não quer apenas que você viva a vida praticando coisas corretas. Deus quer que você viva na direção do Espírito Santo. E aí você reine sobre as circunstâncias. Muita gente se vitimiza e se coloca numa posição de frustração porque ela diz, eu faço tudo certo e eu não entendo porque estou triste. Você não está triste porque faz as coisas certas e não dá certo. Você está triste porque não está entrando nessa possibilidade do Espírito Santo, que é pleno, é perfeito, está pronto. Eu quero ficar com o que está pronto, porque a minha carne, ao ser fraca, ela me dá um resultado incompleto. Se você quiser viver os prazeres da carne, e olha, quando eu digo prazeres da carne, eu não estou só falando de devassidão, não é? De imoralidade. O prazer da carne, sabe o que é? Ter raiva. E colocar essa raiva para fora é um desejo da carne. Só que uma pessoa cheia do Espírito Santo sempre será conduzida a pacificar seu coração de modo que a raiva não extrapole, não seja colocada para fora, não é? Não tenha lugar na nossa vida. Olha que desafio. Passar uma semana sem sentir raiva, passar uma semana sem invejar e nem se comparar com absolutamente ninguém, passar uma semana crendo nas promessas do Senhor, passar uma semana exercitando a fé, não é? Antecipando a bênção que o Senhor ainda vai operar,
ter alegria apesar das dificuldades. Eu quero isso, é isso que eu quero. Muitas vezes a gente diz assim, eu quero isso, isso, isso. Mas na verdade o que a gente quer não pode ser comprado, não pode ser adquirido, já está dentro da gente. É necessário simplesmente que aflore o Espírito Santo e não nossa carne. Eu não posso pedir para Deus para que eu não tenha nenhum tipo de situação para resolver que envolva poder ficar chateado, frustrado, decepcionado. Agora, eu posso ir além da decepção prevista, porque eu posso tirar um ensinamento. Eu estava lendo aqui nas notícias das Olimpíadas que aquele atleta que ficou em quarto lugar, que emocionou o país porque se dedicou ao treinamento num terreno baldio, ao lado da sua casa, não tinha treinador, perdeu para patrocínios, fizeram uma vaquinha na internet para ele e o valor, a meta que eles tinham já superou, né? Chegou a 141% da meta e ele vai ter recursos agora para se preparar. Eu pergunto a você, esse quarto lugar foi uma derrota? Não. A notícia que foi gerada em torno dele foi justamente essa. Foi alguém que, apesar de chegar em quarto lugar, portanto, não medalhou, né, não recebeu nenhum tipo de premiação, mas ele caiu para cima, porque foi dada uma oportunidade do país ver, não é, a capacidade desse atleta de superação. A Olimpíada sempre nos empresta esses símbolos, não é? De superação, de busca, de dedicação, e é isso que nós precisamos. Nós precisamos compreender que em todas as situações podemos ser mais do que vitoriosos. O grande problema é que muitas vezes a gente quer ganhar na conversa, não é? A gente está conversando com uma pessoa, a pessoa tem um ponto de vista, nós temos outro, e a nossa oração muitas vezes é para que a gente convença o outro. Eu não vou convencer a ninguém de absolutamente nada. Eu não vou mudar as pessoas, mas eu posso viver uma vida no Espírito. E ao testemunhar a obra do Espírito Santo na minha vida, através da minha vida, eu creio que outras pessoas podem ser tocadas, assim como eu sou tocado pela vida de outras pessoas. Não é? O Espírito está pronto. A ideia de que o Espírito está pronto é de que aquilo que você faz no Espírito cumpre um papel. A Lourdes cumpre um papel. A Ernestina cumpre um papel na família, a Isilda cumpre um papel, a Ariadne cumpre um papel através dela, da profissão dela, a Sandra Regina cumpre um papel na vida dela, através da vida dela, na vida da sua família, na vida das pessoas que procuram a vida dela profissionalmente. Entende? Você precisa compreender isso, porque isso traz paz, isso traz descanso, apesar de nós. Muitas vezes a gente se prepara para as coisas e a gente se detém em detalhes que não estão patentes aos olhos das pessoas. E coisas que a gente não observa são muito observadas pelas pessoas. Eu conheço um testemunho de um pastor que ele se converteu simplesmente porque quando ia para a janela via uma família aos domingos passar inteira indo para a igreja com a Bíblia debaixo do braço. Aquilo sempre moveu o coração dele até que ele sentiu o desejo de conhecer Jesus. Eu não conheço nenhuma história parecida. Talvez você conheça outras, mas eu acho muito interessante, porque talvez aquela família, ao passar pela rua com a Bíblia debaixo do braço e ir junto a um templo buscar o Senhor, jamais pôde imaginar que ali eles estavam evangelizando. Ali uma mensagem estava sendo transmitida sem o uso de palavras. O Senhor pode usar a mim e a você até mesmo sem a necessidade que falemos diretamente alguma coisa. O Senhor não fala somente quando você entrega um folheto, como mais comumente fazíamos no passado, não é? Mas com a tua vida Ele está aí falando muito para as pessoas, está muito claro para as pessoas o Deus a quem você serve. Está muito claro na tua maneira de lidar com as pessoas, não é? A gente deve orar, a gente deve vigiar para ficar no Espírito. E aí, se porventura eu tropeçar e não agir no Espírito, peça perdão a quem quer que seja. Aprenda também a perdoar você mesmo, porque
todos devemos crer no perdão concedido pelo Senhor Jesus. Entrarmos nesse perdão. Muita gente fala, a minha carne é fraca, eu não valho nada, então eu vou desistir, eu não vou nem tentar porque eu não sou capaz. Não é isso, porque não é na nossa força mesmo. É constrangedor esse amor, porque ele é um amor que eu não mereço, que você não merece. Mas está aí, vivo, e é nele, por ele, que eu quero viver. A história da cruz é uma história de amor. A Bíblia, a palavra de Deus, é um livro do amor. Não adianta querer pegar esse livro e fazer desse livro algo que aprisione pessoas, que sufoque corações, que amedronte mentes, que coloque pavor nas pessoas, porque não cola. A Bíblia é um livro de amor. E quando o Senhor Jesus fala que a carne é fraca, ele não quer ofender você, ele não quer te diminuir, ele quer que você confie que há uma direção no Espírito Santo que é melhor. Então não se preocupe, não se ocupe disso, mas se aplique no Espírito Santo. O lema da terapia de Cristo nesse ano está sendo submissos ao Espírito Santo, submissão ao Espírito Santo. Justamente por isso, porque se a gente se aplicar naquilo que a gente faz, naquilo que a gente pode fazer, não é? Vamos ser tão limitados. Porém, quando nós compreendemos, quando nós acessamos essa fluência do Espírito Santo, isso é muito poderoso. Cuidado, o coração da gente sabota a gente. Não é? A gente tem que ter uma linguagem positiva, de fé. Não é? Precisamos parar dessa condenação, dessa aplicação à amargura. Não, precisamos nos deixar injetar por esse amor e extrapolá-lo, transbordá-lo para todas as pessoas. Eu desejo que você tenha uma semana muito abençoada, regada a experiências espirituais. Não adianta o conhecimento, o conteúdo, eu acredito que você já tenha. Eu desejo que você seja movido por isso que você já sabe que é. Você já sabe que o Espírito Santo está pronto. Você já sabe que esse Espírito Santo habita em você. Você já sabe que o Senhor vai agir em teu favor. Então, precisamos entrar nessa revelação. Eu venho aqui para te lembrar de coisas que você já sabe. Não venho para falar coisas novas, mas para transmitir experiências novas com o conteúdo que a gente já tem. A gente já tem esse conteúdo. É muito poderoso não julgar, é muito poderoso não deixarmos que a raiva direcione a nossa vida, é muito poderoso a gente deixar o amor lançar fora todo o medo, não é o que diz a palavra lá na carta de João. Então é por aí que a gente vai seguir, não é? Você não precisa ter medo e pensar o seguinte: se eu não orar, se eu não ler a Bíblia, se eu não for ao culto, se eu não fizer isso, se eu não fizer aquilo outro, Deus vai me punir. Não! Deus nos dá presentes, não é? Ler a palavra, orar, buscar o Espírito Santo, passar tempo com Deus, meditar nas maravilhas do Senhor, firmar nosso coração nas promessas. Isso não pode ser religioso a ponto de nos amarrar a obrigações formais. Isso é vida para nós. Você não vai encontrar pessoas, na maior parte delas, buscando esse direcionamento do Espírito Santo, não. Cuidado, não fique aguardando que você vai chegar nos lugares e o Espírito Santo vai, te saudar. Não, você que vai conduzir isso. No sentido de que aonde você chegar, você vai levar esse Espírito que está pronto. E não vai negar a carne fraca, mas simplesmente não vai ser direcionado por ela. Eu posso estar dentro de um carro e ser ladeado por alguém que não sabe dirigir. Mas eu posso estar na direção porque eu sei dirigir. Então, o que nós vamos fazer nessa semana para a gente terminar? Você vai entrar no carro,
mas você não vai ficar no lugar do condutor. O lugar da condução será dado ao Espírito Santo. Ele vai dirigir. Você vai ficar do lado, no carona. Ah, mas a minha carne é fraca. Mas ela não vai dirigir. Pai, apresentamos a nossa semana e a nossa súplica é que o Espírito Santo nos dirija, que apesar de sabermos, de estarmos conscientes acerca da fraqueza da nossa carne, nós declaramos, ela não nos dirigirá. Não seremos dirigidos pelos impulsos da carne que nos sabotam, que nos paralisam e nos fazem até mesmo desviar e nos retrocedermos a jornada. Pai, mas que sejamos muito fartos em experiências de sermos conduzidas pelo Espírito Santo. Aproveitamos aqui para celebrar, Senhor, nesse Dia dos Pais aqui no Brasil, pedindo o Senhor que abençoe a cada um, dando a direção do Espírito Santo. Não dá para ser pai se o Espírito Santo não nos direcionar nessa missão tão gloriosa. Te louvamos pelos nossos pais, te agradecemos pela vida deles e te suplicamos que assim seja a nossa semana. Não reforçando que a carne é fraca, mas dando ênfase a esse Espírito que está pronto, que seja o condutor da nossa vida, das nossas ações. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós, para todos sempre. Amém. Deus abençoe, meus queridos irmãos. A gente segue aí com fé. Eu tenho certeza, relataremos muitos testemunhos poderosos. É isso que eu desejo para você. Que a gente troque mensagens aí essa semana, dizendo assim, olha, a experiência que eu tive foi essa, Deus fez isso, o Espírito Santo fez algo maravilhoso, e a gente vai falar muito acerca do que o Senhor vai fazer. Eu quero mandar um beijão para todos vocês e dizer que eu amo muito todos vocês. Não vou ficar com muita saudade não, amanhã a gente já está junto de novo. Deus abençoe.